Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje no Falando Grego quero pensar uma expressão proskineo, na verdade um verbo que nós podemos encontrar ali funcionando de duas maneiras no texto de João 4, versículo 24, no encontro de Jesus com aquela mulher samaritana, quando ele diz, que Deus é Espírito. Construção no grego muito interessante, A primeira expressão ali, para os que querem conhecer um pouquinho melhor o grego, nós temos um uso predicativo do adjetivo, e depois então Jesus segue dizendo que os verdadeiros adoradores, essa maneira como ele constrói o verbo proskineo é um particípio, portanto ele está falando da essência, do adjetivo, mas também da ação. Os adoradores ou os verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade é característica, porque a maneira como se constrói na língua original, dei proskinei, deve adorar. Aquele que é adorador deve de fato entender qual é o conceito. O que significa então esse verbo proskineo? O sentido básico é inclinar-se para baixo e beijar ou os pés, ou a orla do vestido, ou então beijar o chão que está à frente da pessoa. Então nós estamos falando aqui de um verbo que significa veneração de um objeto divino, enfim, aquilo que pode ser algo na mente da pessoa como um transcendente, supostamente transcendente, que pode ser expresso em elementos concretos ou abstratos. O fato é que o termo pode ser usado para Deus, para elementos divinos, para elementos concretos divinos, portanto ídolos, e para pessoas, Então, nesse sentido, o que se encaixa aqui, podemos pensar pelo menos em algumas categorias. O que Jesus está dizendo aqui, adorar apenas ao Deus único e verdadeiro, e a verdade se encontra nos atributos da divindade. Um Deus criador, um Deus onipotente, um Deus onisciente, um Deus verdadeiro que é uno. Ou então a pessoa se permitir ou se inclinar diante de uma suposta divindade, aí nós estamos falando aqui de idolatria e até de culto, a Satanás e aos seus demônios. Isso nós vemos, por exemplo, na tentação de Jesus, que ele quer ser adorado, E Apocalipse também nós temos essa dimensão, Lá em Apocalipse 9, versículo 20, pessoas que adoram Satanás e seus demônios. Podemos ver também a adoração a coisas, gente que adora o dinheiro, adora o seu carro, adora a sua posição, ou até pessoas que adoram outras pessoas. Proskineo, olha que interessante. Então, o significado do termo depende do contexto, e o contexto, na verdade, determina o seu significado, O que eu acho interessante, pegando aqui a ideia de um erudito muito importante, é Dunker, no seu léxico, ele diz o seguinte, que o proskineo aqui tem essa ideia também do reconhecimento do prestígio que outra pessoa oferece, e portanto ele merece uma honra especial, Então o gesto de prostração, de reverência, de prestar homenagem, para humanos ou para coisas transcendentes, ou a divindade no culto monoteísta, ou divindade do culto politeísta, e por aí vai. O fato é que, do ponto de vista do Novo Testamento, fechando aqui a minha palavra, proskineo deve remeter, no contexto cristão, como um estilo de vida, como alguém que vive não somente um momento de um culto, ou um momento de uma situação do cotidiano, mas na verdade é toda a existência do cristão deve ser pautada nessa realidade. Por isso, em espírito, portanto com a essência, você é um adorador, não apenas adora, e em verdade, sabendo a quem você está adorando. Este é o nosso Falando Grego,
Até a próxima edição. Deus te abençoe. Obrigado pela paciência.